Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Colocamos tudo nas mãos do Senhor e pedimos a bênção do Senhor, que cada lar seja cheio da tua glória, que a paz de Jesus entre nessa casa, que a paz de Jesus entre nesse ambiente, que todo tipo de animosidade, de briga, de intriga, de confusão cesse neste momento e que o dia de hoje seja marcado por milagres, seja marcado por sobrenatural. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor, Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos no penúltimo dia desse propósito de 14 dias, orando e pedindo ao Senhor, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, a nossa vida tem que estar. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Decida ouvir a voz do Espírito de Deus diariamente. O Espírito Santo é meu amigo, ele é seu amigo também. E o Espírito Santo fala conosco diariamente. O problema é que tem tanta poluição sonora e não apenas, do ambiente, mas também dos nossos problemas, dos nossos desafios, que nos impedem de discernir a voz de Deus com clareza. Quando eu durmo em um lugar muito movimentado, que tem muito barulho, geralmente demoro mais para dormir. Agora, quando eu vou para o interior, onde não tem muita poluição sonora, por incrível que pareça, quando chega 9 e pouco da noite já começa a me dar sono. E tudo por causa do barulho. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque tem outras vozes muito alto falando conosco. É a voz da dúvida, é a voz da incredulidade, é a voz dos amigos, é a voz daqueles que querem mandar na sua vida. No entanto, você não pode ceder às pressões das outras vozes. Você tem que se entregar à voz de Deus. Essa voz não falha. A voz de Deus, ela é perfeita. Deus governa o universo por meio de conversas. Então, entender isso é fundamental. Que uma palavra de Deus para a tua vida pode mudar completamente, o que você está vivendo? Deus governa o mundo inteiro. Tudo foi criado por meio de uma palavra. Uma porta se abre por meio de uma palavra de Deus. Uma pessoa chega até você por meio de uma palavra de Deus. Uma promessa se cumpre na sua vida por meio de uma palavra de Deus. Então, entenda. Você não pode ficar fazendo concessões às pessoas sem ouvir a Deus. Muitas vezes nós estamos em algum tipo de negociação e nas negociações é exigido muitas vezes que você ceda um pouco aqui, você baixe o preço ou determinado valor você venha a dar a mais. E quando as concessões são muitas, não tem como esse negócio ser de Deus. Sabe por quê? Porque você abre concessões, o outro não abre concessões. O que isso significa? Que isso não é de Deus? Agora, quando for justo o negócio, então podemos entender que esse fluir, isso é Deus, amém? Sem complicações. Deus me ensina
ao ouvir o Espírito Santo diariamente, que o caminho do favor me mostra a vontade de Deus. O que é o caminho do favor? As coisas vão acontecendo, vai fluindo, vai acontecendo. Favor é uma pista de que Deus está envolvido nesse negócio. O caminho do favor é a vontade de Deus. O caminho do favor é a vontade de Deus. Então, se as coisas estão acontecendo, sabe, Deus está abençoando e eu estou indo para frente, eu estou numa direção de Deus. Uma mulher me perguntou assim hoje: por que a minha vida está estagnada? Eu não consigo entender, está tudo parado na minha vida. E eu disse para ela: você não está percebendo uma direção na sua vida? Porque uma direção de Deus nos mostra o caminho do favor. Então guarde isso, a direção de Deus te mostra o caminho do favor. E no caminho do favor as coisas acontecem. No caminho do favor, milagres acontecem. No caminho do favor, você é surpreendido com intervenções sobrenaturais. Então entenda uma coisa: nunca fique onde há ausência de favor. Alguma coisa tem que ser feita. Por que você vai permanecer num lugar ou você vai permanecer com uma pessoa onde as coisas não estão acontecendo? A ausência de favor, você está numa sociedade onde você está sendo realmente puxado para baixo, literalmente. Você sozinho estava indo muito bem e depois que você entrou nessa sociedade, você está sendo puxado para baixo? Você abandonou o caminho do favor? Deus quer ser teu sócio? Deus quer ser teu sócio? Certa feita eu iria fechar um negócio e Deus colocou uma inquietação no meu coração, e uma das coisas que o Espírito Santo me disse é que o Senhor não queria que essa pessoa com quem eu iria fazer o negócio, ela tivesse um sócio. E Deus disse para mim que Ele queria ser o sócio dessa pessoa. Então eu quero que você entenda, tem certas coisas que você não briga, sabe, com Deus, você não pode concorrer com Ele, você nunca vai vencê-lo. Então é melhor você se submeter a Ele e obedecê-lo. Essas conversas que governam o mundo, que governam o universo, querem governar a nossa vida. Deus conversa conosco, o Espírito Santo nos mostra o caminho do favor e o caminho que não existe o favor de Deus. Por isso, você tem que ter o hábito de ouvir ao Espírito Santo diariamente. Você tem que criar, sabe, o hábito de ouvir a Deus todos os dias. O que Deus tem a dizer para você, o que Deus quer revelar para você, qual que é a instrução dele para a sua vida, qual é a novidade dele, quais os comandos dele para a sua vida. Jesus foi ao templo, como era seu costume. Davi orava 7 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sua presença é uma fotografia da sua paixão por Deus. A coisa mais importante na oração, sabe qual que é? Não é se você está ajoelhado para orar, ou deitado, ou orando em pensamento, ou tomando banho no chuveiro e ali conversando com Deus. A coisa mais importante para Deus na oração é você comparecer. Essa é a coisa mais importante na sua vida, é você comparecer. Esse é o propósito da oração, porque a Bíblia diz que o Deus que te vê em secreto te ouvirá. Deus quer te ver ali, é isso. Deus quer te ver na oração. Esse é o propósito de Deus, é o propósito do eterno para a sua vida. Então, grave isso, use a sua energia para entrar na presença de Deus. E Deus vai usar a energia dele, o poder dele, para que você permaneça em oração. Então você usa a sua energia para entrar na presença dele. Vá lá, fecha a porta e ora, dobra o joelho, fala com Deus. E Deus
vai usar a energia dele, a presença dele, para manter você nesse lugar. Sempre que você orar, Deus vai te ver. Sempre que você orar, sempre que você orar, Deus vai te ver. Deus, ele quer ver você entrando na presença dele. O Espírito Santo lhe dará planos. Sempre que você entra na presença de Deus, ele lhe dará planos. Ele lhe dará projetos. Ele colocará coisas no seu coração sobre o que você deve fazer. O Espírito Santo, ele é o projetista do céu. Ele irá lhe revelar os planos de Deus. Lembra da oração de ontem à noite, que eu ministrei sobre Jeremias capítulo 29, que Deus tem planos de nos fazer prosperar, mas eu só irei prosperar se conhecer os planos de Deus? É por isso que eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Sabe isso tem marcado a minha vida. Ouvir a Deus tem me abençoado. Ouvir a Deus tem mudado a minha história. Ouvir a Deus tem transformado a minha realidade. Ouvir a Deus vai mudar a sua realidade também. Uma hora na presença de Deus irá revelar as falhas, até dos seus planos mais bem elaborados, mais bem feitos, mais bem pensados, porque na presença de Deus tudo fica patente e nu. Amém? Na presença de Deus, Deus não deixa nada em oculto. Ele revela totalmente. Ele pode revelar também o quão longe teu coração está dele, assim como ele pode revelar que existe falha no teu plano, existe falha nessa decisão, que esse caminho que você está tomando não é um caminho dele para você. Nesses últimos dias eu tenho orado muito a Deus e eu tenho procurado, sabe, colocar os meus ouvidos em cima dos planos de Deus e entender o que Deus está querendo falar comigo. E eu sei de uma coisa, que há coisas que eu já sei, há coisas que eu não sei ainda, mas uma das coisas que tem me chamado a atenção nesses dias é que Deus tem sempre algo para me falar. É como se Deus quisesse sempre trazer ajustes ao meu coração, à minha maneira de pensar, à minha maneira de me movimentar. Eu já entrei muitas vezes na presença de Deus, sabe, pensando em receber uma palavra ali de consolo e uma ajuda para as cargas, e Deus vinha com uma palavra de exortação para mim, me mostrando certas coisas e me fazendo olhar, sabe, ao meu redor com olhos diferentes. Deus faz isso. Lembre-se sempre que um plano divino é tão importante quanto a unção que você recebeu. Você conhecer o plano de Deus. Josué era ungido de Deus, ainda assim perdeu a batalha de Ai. E por quê? Porque não seguiu o plano. Mesmo você ungido, pode dar tudo errado. Porque você tem que seguir o plano de Deus. É por isso que nós vemos tantos ungidos, tantas pessoas ungidas, que estão sendo sabotadas no seu caminho. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque eles não estão observando o plano. Então estão tomando decisões emocionais, mesmo carregando coisas de Deus, mesmo, sabe, ouvindo a Deus para outras coisas. Não é suficiente apenas construir uma arca, você tem que construir a arca de acordo com o plano. Não é suficiente construir o templo, você tem que construir de acordo com o projeto. Não é suficiente construir o tabernáculo, você tem que construir o tabernáculo de acordo com o plano. O Espírito Santo sempre vai falar com você sobre o plano. Na presença de Deus, ele vai expor a outra face das pessoas mais confiáveis na sua vida. Porque o Espírito Santo não deixa nada encoberto. É por isso que você tem que ter conversas com o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra a verdadeira face do fulano, me mostra a verdadeira face dessa pessoa. O Espírito Santo vai revelar. Lembre-se sempre, todo mundo falha por causa de uma coisa. Quer saber o que é? Porque confiou na voz errada.
As pessoas falham por confiar na voz errada. Veja se esse não está sendo o seu erro, de você estar confiando na voz errada. Agora, se você tiver êxito, é porque você confiou na voz certa. Amém? É por isso que nós temos que ouvir o Espírito Santo e não qualquer voz. Sabe, se eu seguisse a voz dos homens, eu não teria feito o que eu tenho feito. Se eu seguisse a voz dos homens, eu nunca teria entrado para a televisão. Se eu seguisse a voz de Deus, eu nunca teria ido para São Paulo. Eu nunca teria voltado para o Rio Grande do Sul. Mas eu procuro ouvir a Deus. E se Deus amanhã ou depois mexer comigo de novo, eu estou pronto. Porque a voz de Deus está sempre certa. Eu posso me equivocar, eu posso me enganar. Por que a gente acha que é mais inteligente do que Deus? Escreve aqui nos comentários, eu não sou mais inteligente do que Deus. Escreve aí, eu não sou mais inteligente do que Deus. Amém? Ele é supremo, Ele é augusto, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente. Amém? Glória a Deus, aleluia, a Deus toda a honra, toda a glória. Eu quero declarar agora o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com 7 pessoas essa oração. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, certo? Não custa nada para você compartilhar. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Deus vai te abençoar, vai te recompensar. Amém? Então, me ajuda aí a compartilhar em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Eu tenho 2 anúncios. O primeiro que amanhã, se Deus quiser, estarei em São Paulo. Hoje já estou retornando, certo? Então amanhã estarei em São Paulo no culto das 9 horas da manhã. O endereço da igreja que eu estarei ministrando é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Convido você a estar com a gente nesse domingo às 9 da manhã. Eu estarei ministrando. Vai ser uma bênção de Deus. Nós vamos falar sobre a sabedoria no reino de Deus. Vai ser extraordinário o que Deus vai falar conosco. Então, não perca. Amém? E teremos um evento de batalha espiritual, um seminário de 2 dias, com grandes nomes do Ministério de Libertação, para alunos da Academia Kindle Global. Então, se você não é meu aluno ainda na Academia Kindle, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, é só você clicar e se tornar nosso aluno. 19 e 20 de maio, tá bom? Vai ser uma bênção de Deus. E se você quiser ir no meu site, conhecer o meu site, é www.vinicius7.com.br. Lá você pode fazer a inscrição para a academia e se tornar nosso aluno. Inclusive tem todos os meus livros ali. Você que quer se aprofundar no profético, que ama o profético, vá lá no meu site e adquira nossos livros. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar na nobre missão de pregar o evangelho na televisão, de ser um intercessor na televisão, você, através do meu site ou entrando em contato com a minha equipe, você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Os nossos programas de TV não são mantidos pela igreja, é mantido por mim e pelos meus parceiros. Tá? E até aqui o Senhor tem nos ajudado. É desafiador muitas vezes, mas temos entendido de Deus que essa é uma nobre missão. É exatamente isso que Deus tem falado comigo. Eu vou ir até quando Deus permitir. Tá? Estou fazendo o meu melhor até quando Deus permitir. E estou firme nesse propósito. Já vou para mais de 1 ano e meio na televisão. E para a glória de Deus, abençoando a vida de milhões de pessoas. Glória a Deus. Muito bem, Salmos 91 diz assim: enquanto eu leio aqui, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Se não compartilhou, compartilhe agora. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Colocamos aos teus pés a nossa vida, nossa família, tudo que temos e tudo que somos. Senhor, nós te pedimos uma bênção especial sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários e pedimos uma intervenção do Senhor, com milagres, com provisão, com porta aberta, no nome de Jesus Cristo. Quebramos agora, Pai, todo tipo de ação maligna, de influência de Satanás sobre famílias, sobre projetos, sobre sonhos. Pessoas, meu Deus, que têm um grande potencial, que carregam dons, que têm talentos, mas que de alguma maneira estão travadas. Que o Espírito Santo traga um despertamento para essas pessoas. Oramos também pela salvação dessa casa, dessa família, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Senhor, visita eles em sonhos, em visões, fala com eles. Essa pessoa, Pai, que deseja ouvir a Tua voz, abre a sua visão e a sua audição espiritual, no nome de Jesus Cristo, e que ele possa ouvir o Espírito Santo, ela possa ouvir o Espírito Santo. Senhor, que caia por terra agora todo o plano do inimigo, todo o plano, Senhor, para atrasar, para trazer confusão, para trazer briga, para intimidar. Nós repreendemos agora toda ação maligna, quebramos a influência de Satanás e que caia por terra também em nome de Jesus toda palavra maldita, toda intenção má, toda maldade, toda obra do mal, do inferno contra a vida dessa pessoa não prospere. Tudo aquilo que foi feito para fechar as portas dessa empresa, tudo aquilo que foi feito para desfazer esse casamento, tudo aquilo que foi feito para trazer desunião, para trazer perturbação, me levanto agora contra as obras das trevas e dou uma ordem em nome de Jesus, que toda maldade seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Todo problema emocional, de depressão, de ansiedade, de angústia, de pânico, Senhor, de fobias, eu oro agora por um milagre, que essa pessoa receba a força de Deus, ela receba a alegria do Senhor, ela receba a paz de Jesus, que ela sinta a presença do Senhor na vida dela e que todo laço do passarinheiro seja cortado agora em nome de Jesus Cristo. Guarda os filhos, guarda esse casal, guarda essa família, proteja essa família, Pai, abençoe este lugar no nome de Jesus. E eu te peço, traga, Pai, um tempo de refrigério, de avanço e de grandes coisas nessa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que você tenha recebido da parte de Deus. Se não compartilhou, mais uma vez eu peço, compartilhe. Você faz parte dessa missão junto comigo. Amém? E também quero mandar um abraço a todas as crianças que me acompanham. Tem muita criança aí que também acompanha com os pais as orações. Que Deus abençoe a todos. 9 da manhã, vamos ter uma live incrível, com uma direção, uma instrução divina que vai te abençoar. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que tudo na nossa vida está aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Colocamos nossa vida e tudo que diz respeito a nós
aos pés do Senhor Jesus. E pedimos teu favor, teus milagres e teu sobrenatural. Oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba o toque de vida de Deus sobre teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. E oramos para que esse dia seja um dia marcado por milagres e por direcionamento do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-nos da sabedoria divina para que possamos tomar decisões sábias, totalmente dirigidas pelo Senhor em nossa vida. Guia, Senhor, nossos pensamentos, dirige todas as coisas ao nosso redor, é o que nós te pedimos, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero falar para você que está aí ao vivo, nessa oração junto conosco, que Jesus é o quebrador de correntes. Você vai entender o porquê que Ele é o quebrador de correntes. Logo, logo eu vou compartilhar com você essa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho incrível que nós recebemos da Flávia, e ela escreveu assim: graça e paz. Sou de BH, Minas Gerais. Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical há 13 anos e desde então sentia muitas dores na barriga, até janeiro deste ano. Sempre consultando médicos, mas sem sucesso. Eu sempre buscava a minha cura através das suas orações. Todas as vezes que o Senhor orava por cura na região abdominal, eu cria no meu milagre. O exame estava marcado para o final de janeiro. Antes do exame, eu sentia fortes dores. Realizei o exame e nunca mais senti dores na barriga. E para a glória de Deus, o exame deu normal. Até um mioma que tinha no útero havia desaparecido. Fiz um ultrassom do útero que também já estava marcado e não havia mais mioma. Fui curada também de esteatose hepática. Estou muito feliz com Jesus. Ele tem feito maravilhas na minha vida e na vida da minha família. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério e toda a sua família. Gratidão a Deus pela sua vida. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Olha o tanto de problema de saúde que a Flávia tinha. E através das orações, Jesus a curou. Não é o homem. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Nossa fé está em Jesus e na sua palavra. Coloque a sua fé em Jesus e na sua palavra. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida no dia de hoje. E a palavra é que nenhuma corrente espiritual, nenhuma amarra tem poder de manter você estagnado, preso, impossibilitado. Eu quero declarar você livre do poder e na autoridade de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários e já compartilhe aí com 7 pessoas, porque essa palavra vai trazer uma luz para você, vai trazer muita clareza no seu caminho. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 2, verso 24, no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível, a Bíblia diz, que a morte o retivesse. Jesus é o quebrador de correntes. Tudo aquilo que estagna você, tudo aquilo que te paralisa, você não pode concordar com isso. Você não pode ser pacífico com isso. Se Deus chamou você para romper, se Deus chamou você para avançar, por que você está travado? Travado em lugares, travado em situações. Existem várias amarras que precisam se romper. Há pessoas que não conseguem se libertar da amarra do vício. Estão presas àquela corrente. Mas essa corrente não tem mais poder do que Deus. O que está faltando? Um intercessor. Está faltando um intercessor. Está faltando você quebrar essa corrente. Você se colocar na brecha em favor do teu filho, que pode estar nesse vício, do seu marido, que pode estar nesse vício, e começar
a interceder por essa pessoa, até essa corrente espiritual ser quebrada, ser desfeita. As correntes não são o nosso destino. Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz que Cristo veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é de Deus, não faz parte do teu destino você viver aprisionado nisso. Daí você diz assim, mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Eu me esforço para me libertar disso e não consigo me libertar. Você precisa conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus pode verdadeiramente quebrar essa corrente maligna na sua vida. Eu quero dar o testemunho do irmão Carlos, muito meu amigo, lá do interior do Rio Grande do Sul. A mulher do Carlos ia na igreja e um dia, depois dele beber bastante, ele foi atrás dela. Só que ele foi atrás dela para fazer confusão e baderna na igreja. Quando ele chegou na igreja, todo o efeito do álcool que estava sobre o corpo dele foi quebrado ali. Aquele homem nunca mais voltou a beber, porque ele entrou num ambiente de poder. Jesus Cristo o libertou, restaurou a vida dele. Eu quero dizer a você que você tem que ter um contato com o poder de Deus. A partir do momento que você tiver um contato com o poder de Deus, não tem amarra de vício que vai poder ficar de pé na tua vida. Como eu disse, Jesus é o quebrador de correntes. Coisas negativas que as pessoas dizem contra nós tentam também, de alguma maneira, nos estagnar. Isso são amarras. Essa estagnação é uma amarra, porque não deixa você, seguir com a sua vida. De repente alguém fez uma crítica a você, em relação ao seu trabalho, em relação à sua aparência, fez uma crítica em relação até às coisas boas que estão acontecendo com você, ao seu sucesso, à sua prosperidade, à riqueza. Só que isso foi uma amarra na sua vida, porque desde o dia que aquela pessoa falou aquilo, você não se acha mais, digno de ter essa prosperidade, de ter essa riqueza. Você ficou preso a essa crítica. Você ficou preso ao que lhe falaram. Muitas pessoas estão assim, estagnadas. Eu tenho batido nessa tecla, porque eu vejo que o inimigo, por meio de pequenas palavras, de pequenas conversas, mantém pessoas num cativeiro que Deus nunca quis que elas estivessem ali. E infelizmente, há pessoas que entram em guerras na mente e depois não conseguem sair daquilo. Então, elas se sentiam capazes antes de fazer as coisas e agora já não se sentem mais capazes. Elas tinham coragem para investir, coragem para fazer negócio. Hoje elas não têm coragem nenhuma. E não é porque estão acovardadas ou com medo ou porque não sabem fazer, é porque uma amarra se prendeu na vida delas. Sempre que uma amarra se prende na vida de uma pessoa, ela não consegue mais ir para frente. Ela fica presa. É como se no espaço espiritual, no espaço de tempo da vida dela, ela, ficasse ali numa areia movediça. Nos filmes, quando uma pessoa entra numa areia movediça e ela vai entrando para dentro, pessoas não conseguem sair disso. Elas ficam presas em um determinado ponto da vida delas e dali para frente elas param de crescer, elas param de prosperar, elas param de avançar. Eu conheço tanta gente assim, que estava crescendo, estava numa crescente tão poderosa de Deus e de repente estagnaram. E elas só estagnaram porque tem hoje prisões e amarras espirituais que estão impedindo elas de continuarem crescendo. Então elas não passam daquele ponto, elas chegaram num teto.
E por mais que elas insistam, por mais que elas se motivem, elas não conseguem sair, porque a amarra, ela é espiritual. Há pessoas que ficam estagnadas por erros que cometeram. Tem gente que nunca consegue dar prosseguimento à vida, porque lá atrás, na adolescência, cometeu um erro. Ela foi perdoada, ela conseguiu dar a volta por cima, mas aquele erro é como uma sombra do passado, está sempre na mente dela. E ela se sente julgada pelos outros, ela se sente condenada por aquilo que aconteceu com ela no passado. E ela não consegue viver nenhum relacionamento novo, porque ela está presa a um erro que ela cometeu no passado. É um tipo de amarra espiritual que está prendendo a vida dela, que está impedindo ela de continuar com a vida. Se alguém lhe lança uma palavra e você aceita essa palavra se torna uma amarra na sua vida. Então, se alguém diz para você que você não merece a vida que tem, se alguém diz para você que você está metida agora, que depois que você, começou a vencer, depois que você casou, depois que você se tornou um empresário de sucesso, você não é mais a mesma pessoa. Aquilo entra na cabeça de muita gente e a pessoa começa a se sentir indigna. A pessoa começa a se sentir suja. Ela começa, a sentir que tem um monte de olhos ao redor dela e ela começa a se importar com coisas que antes ela não se importava. Uma amarra se pegou a ela. É uma amarra espiritual que se pegou a ela. E se ela não quebrar essa palavra, se ela não crer no plano de Deus para a vida dela, os planos de Deus para a sua vida é avançar, é prosperar, é ter toda a sua casa salva, é viver o propósito de Deus aqui nessa terra. O plano de Deus é você viver ao máximo o que Deus tem para a sua vida. Então, você não pode ficar refém das palavras que foram lançadas. Você tem que quebrar isso no mundo espiritual. Você tem que dizer, em nome de Jesus, eu quebro esse decreto espiritual que foi lançado contra a minha vida. Eu quebro essas palavras negativas, eu quebro isso que foi lançado contra a minha vida, eu quebro essa amarra espiritual no nome de Jesus. Jesus é libertador, Ele é quebrador de amarras. Não esqueça disso, chama por Jesus, diga: Jesus, eu não quero mais viver essa vida amarrada, eu não quero mais ficar preso num ponto da minha vida, num momento da minha vida. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conseguir coisas maiores. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Acabamos aceitando uma vida de restrições, porque vivemos amarrado em situações, em pecados. Até em pecados as pessoas acabam se enroscando em pecados, em situações erradas, que eles mesmos se metem, porque aceitaram fazer o que é errado e hoje não conseguem sair. Deus tem um escape para você. E essa palavra está vindo muito forte no meu espírito nesse momento. De repente você entrou numa coisa errada. Você entrou num esquema errado. Você entrou numa amizade errada. Você entrou num relacionamento errado. Você entrou num negócio que é errado. E agora você não sabe como sair disso. Chama por Jesus aí, meu amigo, meu irmão. Chama por Jesus aonde você estiver. Porque o Senhor, e eu quero liberar essa palavra profética, hoje o Senhor está quebrando essas amarras e Ele vai colocar na sua mente, Ele vai colocar no seu coração a estratégia certa de você sair disso, de você virar essa página da sua vida, de você largar isso que é errado, isso que você sabe que pode lá na frente causar um problema para o teu destino. Aí você diz: não, mas eu não tenho força, eu entrei nessa vida e não tenho força para sair. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje e as amarras espirituais vão ser quebradas no nome de Jesus. Você concorda com isso? Você crê nessa palavra como uma palavra profética na tua vida? Que essas amarras, elas não podem mais permanecer aí na sua vida? Lembra quando Jesus, Ele chegou no
velório de Lázaro, no enterro, já tinham sepultado Lázaro. E estavam ali as mulheres chorando, estava Marta, Maria chorando, tinha talvez a vizinhança, os amigos de Lázaro estavam ali. E Jesus, então, ele começa a dar ordens. E a primeira coisa que Jesus faz é: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Você tem que ouvir que Deus está falando com você. Você tem que ouvir. E a Bíblia diz que o homem que estava morto agora está vivo e sai todo amarrado, todo cheio de amarras, porque era assim que eles cuidavam do corpo. E a Bíblia diz que Jesus disse: tirem a pedra. Os homens tiraram a pedra e o Senhor depois disse: desamarrem ele. Ou seja, Jesus havia dado uma palavra, mas os homens tiveram que desamarrar Lázaro. Eu quero que você entenda, tem certas amarras que você precisa da ajuda de Deus e da ajuda de pessoas para você se desamarrar. Talvez o que você precisa, além da palavra de Jesus que você está recebendo agora, o Senhor está dizendo: sai para fora, amém? Sai para fora dessa amarra, sai para fora dessa estagnação, sai para fora dessa vida de atraso que você tem vivido. Você também precisa buscar pessoas sábias para você sair dessa amarra que você entrou na sua vida. Em alguns casos você precisa buscar pessoas que são especialistas para sair de determinadas situações. E Deus está falando com alguém. Talvez você tenha que procurar um advogado. Talvez você tenha que procurar, alguém que pode lhe dar uma palavra de sabedoria para você sair de uma situação errada que você entrou. Mas eu venho aqui para lhe dar, uma palavra de esperança. Jesus está dizendo para você: é tempo. É tempo para você sair dessa morte que você estava. É tempo de você hoje romper, porque o Senhor está quebrando essas amarras espirituais. O Senhor está quebrando essas amarras. Ele vai dar para você a esperança de uma vida nova, de um tempo novo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Então escreve aqui: Jesus é o quebrador de correntes e de amarras espirituais. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra profética, compartilhe agora com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? E você vai colocar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração agora. Escreve aí nos comentários, compartilha. E se você conhece alguém que, está amarrado até o último fio de cabelo, manda essa oração para essa pessoa. Porque hoje o Senhor está trazendo uma boa notícia para ela. Jesus é o quebrador de correntes e vai tirar ela dessa situação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho dois convites muito importantes aqui para você. O primeiro é que hoje à noite nós vamos ter uma aula inédita dentro da academia aqui no Global. E nós vamos falar sobre a importância do discernimento espiritual na intercessão. A importância de você discernir, coisas que estão agindo no mundo dos homens e no mundo espiritual. Gente, tremendo. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br e você pode estar junto conosco, ok? O meu segundo convite é para quem mora nos Estados Unidos. Eu vou ter uma escola de profetas em julho nos Estados Unidos. Quem quiser participar, entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site e lá no meu site tem os dados para você participar. Amém? E você que mora na Itália, mora em Roma ou mora em algum país europeu, eu convido você a estar junto conosco. Eu estarei em Roma no mês de junho, com a nossa escola de profetas. E agora restam menos de 10 vagas. Restam menos de 10 vagas para a escola de profetas que nós teremos em Roma. É a oportunidade de você estar conosco. Nós vamos ensinar você a ouvir a voz de Deus. Você vai também ter contato com uma mensagem profética que vai ser libertadora e transformadora na sua vida. Tá bom? Entre em contato com a minha equipe hoje mesmo e tenho certeza que essas 10 vagas hoje vai encerrar. Hoje essas vagas vão encerrar. Em nome de Jesus, conseguimos mais
mais vagas, inclusive nos Estados Unidos, e eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos declarado aqui, amém? E se você ainda não tem conhecimento dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, esse aqui é o livro Unção do Rompedor, o livro da minha esposa, excelente livro. Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia, com direções para a tua vida. E o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Se você é uma pessoa que sonha muito, bem, nem todos os sonhos são de Deus, mas Deus fala sim através dos sonhos. E tem sonhos que são proféticos e que podem mudar o nosso destino. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto isso, você coloca aí nos comentários o teu pedido de oração, e eu quero agradecer também a todos os nossos parceiros que têm nos ajudado na televisão. Muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pelas suas orações também. Sou grato a Deus, porque juntos estamos fazendo uma missão muito nobre, que é levar a palavra de Deus através da televisão. Muito obrigado. Juntos estamos conseguindo cumprir o nosso propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. E às 9 da manhã eu estarei ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios. E eu oro nesse momento, Pai, para que todo tipo de amarra espiritual na vida dessa pessoa seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Até mesmo essa pessoa, Pai, que acha impossível sair da situação que ela entrou. Acha impossível de se libertar desse mundo que ela entrou. Eu oro agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, para que as amarras caiam por terra, no nome de Jesus Cristo. Jesus é o quebrador de correntes, é Ele que desfaz amarras. Seja livre agora. Seja liberto agora no nome de Jesus. Eu oro também para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética aqui, Senhor. Que o Senhor vai dar saída para quem está totalmente preso, totalmente amarrado em uma situação, em um lugar, ou com pessoas que ela não consegue se libertar dessas pessoas, ou de vícios. Senhor, agora, nesse momento, Jesus está dizendo: Lázaro, vem para fora. A vida de Deus está tocando você. A vida de Deus está tirando toda a morte que estava cercando a tua vida. Eu quero declarar que assim como Jesus ressuscitou, que a morte não pôde deter Jesus, eu quero declarar que todas as amarras, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o poder da ressurreição, toque tua vida agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de cativeiro espiritual seja quebrado no nome de Jesus, que as amarras sejam desfeitas no poder de Jesus Cristo e que venha um tempo novo sobre a tua vida, que venha um tempo de conquista, que venha um tempo de rompimento, que toda estagnação seja quebrada, tudo aquilo que estava te prendendo, te puxando para trás, agora seja desfeita em nome de Jesus Cristo as amarras. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa. Abre portas,
prepara o caminho, opera milagres, Pai, e traga livramento para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo ela, sua casa, seu dia, para que seu dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado por operações sobrenaturais no Espírito. E nós cremos, Deus, toda a nossa casa está guardada pelo Senhor. E eu oro, Senhor, pedindo a bênção do Senhor por cada coluna do nosso ministério que tem nos ajudado na televisão, por cada intercessor, que o Senhor fortaleça, abençoe, capacite, abra portas, abençoe seus negócios, seus projetos e seus sonhos. E eu oro, Senhor, para que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, também oramos para que o Senhor nos dê sabedoria no dia de hoje, para resolvermos situações e para avançarmos. Também oro, Pai, pedindo ao Senhor bênçãos, bênçãos de provisão, bênçãos de conexão, bênçãos de milagres e bênçãos de preparação. Preparação, Pai, para que tudo que nós fizermos no dia de hoje já esteja operado, trabalhado, que a mão do Senhor já tenha passado e ajustado, para que as coisas fluam no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então, se você recebeu mesmo e não compartilhou essa oração, você vai fazer como um ato profético, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo aqui, e hoje eu vou falar sobre o espírito de delay, espírito de atraso, tá? Vou falar sobre isso hoje. Vou falar sobre isso na live das 9 da manhã. Eu te aguardo e que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.